Olá pessoal, vamos seguir então com a nossa aula do dia. Agora o assunto é biologia, tá? Biologia, bacana esse tema também, evolução, pessoal. Tema muito legal, que muitas vezes causa uma discussão bacana. Quando a aula aqui era presencial, dava umas brigas bem bacanas aqui com a galera da evolução, do criacionismo, enfim. Mas o nosso intuito aqui não é defender tese e muito menos defender crença. Nosso objetivo aqui é passar aquilo que a apostila está nos passando e aquilo que a ciência também nos prega, né? Vamos lá. O que é evolução? A teoria da evolução estuda mudanças no desenvolvimento das espécies que habitaram ou que habitam atualmente esse planeta, né? Nesse sentido, quando falamos em evolução, sempre vem à nossa mente duas teorias, a evolucionista e a criacionista, né, pessoal? O evolucionismo, tá, que é a teoria que a ciência defende, ela prega a evolução das espécies por meio de uma seleção natural, tá? A partir do momento que surgiu lá o primeiro hominídeo, ele vem numa evolução natural e é isso que a ciência, que a evolução, que a teoria da evolução nos prega, tá? O criacionismo já defende o quê? Que as forças naturais, sobrenaturais, ou o próprio Deus, né, são os principais causadores pelo surgimento do planeta, do ser humano e até mesmo do universo, através das explicações mítico-religiosas, ou seja, o criacionismo é aquela teoria baseada na criação divina, tanto do universo quanto dos seres que o habitam e até mesmo do homem, tá? Já o evolucionismo se dá a partir do surgimento da grande explosão, do Big Bang, da formação do universo e dos planetas, e a partir do momento dessa formação, inclusive da Terra, a evolução passa a acontecer de forma natural pelos seres que habitam e que vão continuar habitando esse planeta, tá? Então, enfim, essa explicação é a mais plausível para desmistificar um e o outro, né? Como dizem, uns acreditam na evolução, outros no criacionismo. Provas concretas, nenhuma das duas conseguem dar. Então a gente precisa acreditar, né, pessoal? Olha que interessante. Evolução significa mudança, tá? Evolução significa mudança. As espécies modificam-se ao longo do tempo, tá? Mas essa evolução, pessoal, ela é relativamente lenta, tá? Isso não foi algo tão... surgiu o homem, já vai evoluir. As coisas sempre evoluíram, lógico, mas não acreditava-se nisso. Somente no século XVIII é que essas ideias começaram a ser levadas mais em consideração da evolução. Até o século XVIII acreditava-se muito no fixismo, ou seja, os seres vivos eram imutáveis, tá? Até porque séculos anteriores o domínio muito forte, né, da religião, da própria igreja, impedia os estudos relacionados à evolução. Então, depois do século XVIII, esses estudos tomaram uma outra proporção e a gente começou a entender um pouco mais sobre a teoria da evolução. Mas grave essa palavra aí, tá? Fixismo era a ideia de que os seres vivos eram fixos e imutáveis, ou seja, eles não haviam maneira de evoluir, tá? Mas se eu sei que a evolução existe hoje, né? Como é que eu entendo essa evolução? Qual é a base para eu entender essa evolução? A base nada mais é o que, pessoal? Estudo comparativo de organismos, com os fósseis encontrados no passado e organismos vivos e que vivem atualmente, tá? O que é um fóssil? Um fóssil é resto, né, de organismos que habitaram a Terra em qualquer momento, tá? Então eu pego lá, por exemplo, o fóssil de um hominídeo que viveu no período paleolítico lá na África, né, e comparo ele com um corpo, né, que existe nos dias atuais. Tamanho do crânio, movimentação, perna, braço, aquela história, e ali eu consigo entender como que esse ser humano possa ter evoluído ao longo da história. Então, para a evolução poder ter sentido, eu preciso dessa base comparativa com organismos que existiam no passado com os que existem hoje, tá? E não só homens, não só hominídeos, não só homo sapiens, né? Também animais, enfim, uma série de... até plantas, a gente pode analisar essa questão da evolução, tá? Pessoal, mas para a gente poder entender melhor, né, quem é que criou essas teorias? De onde surgiram os primeiros cientistas ali, né? Nós vamos falar primeiro, pessoal, nós vamos falar de duas teorias aqui no nosso curso, tá? Uma, a do Lamarck e a do Darwin. Então a gente vai começar falando da do Lamarck, que foi o primeiro cara a tentar explicar a evolução. O Jean-Baptiste Lamarck,
tá? Ele combatia as ideias criacionistas. Ele então entendia que aquela história da criação mítico-religiosa era um absurdo na visão dele. Então ele começou a combater isso. Então perguntaram para ele: se tu é contra, então explica como é que as coisas funcionam. Então ele criou uma tese que iria explicar na época como funcionava a evolução. Olha que interessante, pessoal. Lamarck, tá, propôs uma teoria para explicar as modificações de indivíduos. Tá? A teoria de Lamarck, deixa eu chegar direto no Lamarck aqui. A teoria do Lamarck era francês, tá? Tá aqui a história dele aqui, tá? Sua teoria foi publicada em 1809, ainda no século XVII, não, século XIX, desculpa, século XIX, mas a teoria já existia. Então, um livro chamado Filosofia Zoológica, Lamarck, então, criou a sua teoria baseada em dois princípios, pessoal: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que é isso, André? Vamos lá, acompanha comigo aí que você vai entender. Lei do uso e desuso. Segundo Lamarck, tá, determinadas partes do corpo, do organismo, que não eram utilizadas com frequência, acabavam atrofiando até o momento em que iriam sumir. Tá? Ou seja, determinada geração em algum momento parava de utilizar determinada parte do corpo e essas gerações futuras iriam com o tempo não ter mais, não receber mais essa determinada parte. Que aí vem para a segunda parte da sua teoria, que era os caracteres adquiridos. Então o que acontecia? Segundo Lamarck, alterações provocadas em determinadas características do organismo não seriam transmitidas aos descendentes. Vamos explicar melhor. Analisa aqui. Determinada geração para de utilizar o braço. Por qualquer outro, não estou falando homem, não só homem, animal, enfim. Tá? Para de utilizar o braço. Segundo Lamarck, o fato de não utilizar o braço faria com que esse braço fosse atrofiando, tá? Cada vez ficando menor, por não tinha uso, né? Lei do uso e desuso, não tinha uso, e esse atrofiamento, talvez seja essa a palavra, iria ser repassado para as gerações vindouras, entendeu? Até o momento em que uma determinada geração nasceria sem o braço, tá? Ah, mas isso é um absurdo. Hoje pode parecer absurdo, mas na época foi o que Lamarck encontrou, né, nas suas pesquisas para combater e para defender a sua tese. Então eu vou repetir: Lamarck defendia que partes do corpo que não eram utilizadas com certa frequência iriam atrofiar até o momento que iriam desaparecer. E a segunda parte da sua teoria diria que todas as características adquiridas em uma geração seriam transmitidas aos seus descendentes, tá? Características físicas também, inclusive essa questão do uso e desuso, né? Lamarck, pessoal, utilizou vários exemplos para defender a sua tese. Olha que interessante. Perguntaram a ele um exemplo. Aí ele falou: vamos pegar aí as aves pernaltas. Vamos dar um exemplo, um flamingo, né? Um flamingo, essas aves que têm as pernas compridonas, a ema, o avestruz, aquela história toda. Segundo ele, segundo Lamarck, tá? O que acontecia? As aves não tinham pernas compridas lá na primeira geração. Mas para poder andar na água e evitar de molhar as suas penas, as aves começaram a forçar a levantar as pernas, para não molhar ali, andar ali meio na pontinha da perna. Isso fez com que as pernas fossem ao longo do tempo se desenvolvendo. E as gerações que iriam seguir foram recebendo as pernas cada vez maiores até a gente chegar nas aves pernaltas que conhecemos hoje, tá? Explicação de Lamarck para sua teoria, tá? Outro exemplo que ele deu, pessoal, foi a da girafa, tá? Segundo Lamarck, todas as girafas tinham um pescoço pequeno, todas tinham. Só que como elas se alimentavam nas árvores, elas tinham que esticar o pescoço para alcançar as folhas, né? E com o tempo os pescoços foram aumentando e as gerações vindouras receberam o pescoço comprido. Enfim, a teoria de Lamarck atualmente ela não é aceita, tá, pessoal? Ela não é aceita porque ela tem um erro crucial e básico.
As características adquiridas por um indivíduo por conta do meio externo, ou seja, características que eu adquiro pelo meio externo, não são hereditárias. Meus filhos, meus netos não receberão características que eu adquiri pelo meio em que eu habito. Eles vão adquirir genética, que é outra situação que a gente vai estudar mais para frente. Mas características que a minha geração adquiriu por viver nesse tempo não serão repassadas, tá, para as gerações vindouras, não serão hereditárias, tá? Estudos ainda posteriores a Lamarck comprovam que alterações nas células somáticas do indivíduo não alteram as informações genéticas constituídas nas células germinativas, ou seja, não são hereditárias, como eu acabei de falar, tá? Então, tudo aquilo que na nossa geração a gente pega, a gente aprende, a gente adquire com o tempo, não necessariamente serão hereditárias. Eu posso, claro, ensinar alguém, mas meu filho não vai nascer sabendo aquilo que eu aprendi, tá? Características que eu adquiri pelo meio. Eu vou, claro, ensinar. Agora, o que ele nasce de característica hereditária é genético, que é uma outra situação, tá bom? Por isso que a teoria do Lamarck ela foi dispensada. Mas se a teoria do Lamarck foi dispensada, em quem que a gente pode acreditar? Acreditar é uma coisa meio forte, né? Quem a gente pode analisar? Veio esse rapaz aí na sequência, pessoal, Charles Darwin, que criou a teoria da seleção natural, que é a teoria aceita hoje pela ciência e seguida, né, pelos evolucionistas, né? Segundo Darwin, somente os organismos mais bem adaptados ao meio têm chance de sobreviver e os menos adaptados vão deixar de existir. Os bem adaptados vão criar descendentes, os menos adaptados talvez até criem, mas não devem se conseguir se adaptar. A cada geração de novos indivíduos, pessoal, existem novas características, isso é natural, entendeu? Por exemplo, certas plantas podem nascer com a capacidade de suportar o frio, tá? Um exemplo que eu sempre dou: pegar pessoas que de um país tropical como o nosso e levar lá para o Polo Norte, para o Polo Sul e deixar lá, tá? Muitos irão sobreviver, vão se adaptar ao meio, talvez alguns vão morrer lá devido ao frio. Então essa adaptação ao meio, segundo Darwin, é o que faz com que os organismos evoluam. A partir do momento que eu me adapto lá numa nova realidade do inverno rigoroso no Polo Norte, a partir dali eu vou desenvolver características, né, interiores à minha, que aí sim possam ser, o meu filho já nascer com uma genética, né, adaptada mais ao frio, né? Então isso é meio que natural, por isso é teoria da seleção natural, tá bom? Aqui a gente fala, né, da sequência do frio ali da planta, né? Olha que interessante, pessoal. A seleção natural, tá, faz com que se acumulem novas características dos seres vivos a ponto de surgir novas espécies. É o que eu acabei de falar. Levou o cara aqui do país tropical, Polo Norte, novas descendências dele, com certeza virão com características para suportar ao frio já, entendeu? Essas novas características vão torná-lo diferente daquele cara que morava aqui, do seu bisavô, tataravô, que vivia no país tropical. Ele já nasceu com características de viver lá no frio extremo. Então isso vai alterar ao longo da evolução, tá? E, consequentemente, as novas gerações que virão depois dele também virão com novas características, tá? O surgimento dessas novas características, tá, deve-se principalmente à ocorrência de mutações genéticas. As mutações, ou seja, alterações, ocorrem no material genético dos seres vivos. E aí sim, quando as alterações ocorrem no material genético, surgimento de novas características na genética, aí sim isso pode ser repassado para o meu sucessor, para o meu prole, para quem vai vir após a minha geração, para as novas gerações, tá? Essas novas características podem ser vantajosas para a adaptação ou não, né, pessoal? Dependendo da característica que vai me prejudicar ali ao meio, né? Então, segundo Charles Darwin, o Darwin, pessoal, para quem não conhece um pouco a história do Darwin, o Darwin criou parte da sua geração, da sua teoria, na ilha de Galápagos, que fica ali no Atlântico, né?
O Darwin esteve visitando a ilha, passou pelo Brasil, né? Darwin esteve no Rio de Janeiro, até se espantou muito ali com a miséria do Rio na época, mas a base da teoria da seleção natural de Darwin é a ilha de Galápagos, né? Lá na ilha de Galápagos, Darwin se deparou com as gigantescas tartarugas, né, que vivem até lá há quase 200 anos, mas o que chamou a atenção do Darwin foi alguns pássaros que habitavam a ilha de Galápagos. Esses pássaros, pessoal, do lado mais verde da ilha de Galápagos, né, o lado mais cheio de plantas, enfim, de alimentos, o bico desse mesma espécie de pássaro era mais fino, menos resistente pela necessidade, pela comida em abundância que ele tinha. Uma outra parte da ilha, onde tinha uma parte mais rochosa, pássaros da mesma espécie habitavam aquela região também. Só que aí o bico desse pássaro era mais grosso e mais resistente, porque a dificuldade de encontrar alimento era maior. Então, o que o Darwin percebeu? A adaptação ao meio se fez necessária para que esse pássaro sobrevivesse. Claro que muitos da espécie morreram nesse meio tempo, né? Tá? Mesma coisa aconteceu com as tartarugas. O que Darwin observou? As tartarugas do lado mais verde da ilha não tinham uma elevação no casco, porque normalmente o pescoço ficava abaixado, comendo gramíneas do solo. A parte mais rochosa da ilha, as tartarugas que ali habitavam tinham que erguer o pescoço para buscar alimento, criando então nas gerações futuras uma pequena elevação no casco para facilitar essa movimento, né, do pescoço em busca de alimento. Então são situações que o Darwin se deparou que fez com que ele percebesse que todo organismo vivo, não só homem, né, todo organismo vivo precisa de uma adaptação para sobreviver ao meio que vive. Aquele que não consegue vai ser extinto, pessoal. Isso é natural, tá? Natural. Perguntaram também ao Darwin se ele tinha uma explicação para a questão das girafas que o nosso querido amigo Lamarck havia proposto. Segundo Darwin, durante a formação do planeta e a evolução das espécies, existiam girafas de pescoço comprido e girafas de pescoço mais curto. O que aconteceu? As girafas de pescoço curto não conseguiam se alimentar e aos poucos foram desaparecendo até o momento que ficaram apenas girafas de pescoço longo, tá, pessoal? Então isso é extremamente interessante, essa ideia do Darwin, por isso que ela é aceita até os dias atuais, tá? Atualmente, nós temos o neodarwinismo ou uma teoria sintética da evolução. Essa teoria vai surgir no século XX, então ela é recente, tem 200 anos aí, né? Ela une os estudos do Darwin, né? Principalmente com a seleção natural, e une a genética, as descobertas genéticas, né? Então, o que acontece? Quando Darwin surgiu com essa teoria, nós ainda não tínhamos um conhecimento muito complexo da hereditariedade, do que podia ser hereditário. E o neodarwinismo, ou essa teoria sintética da evolução, fez com que, pessoal, que as pessoas entendessem a hereditariedade, lá com o Gregor Mendel, que nós vamos ver na sequência, e agregasse isso a pontos da teoria evolucionista do Darwin, e aí, claro, criasse o neodarwinismo para explicar a sequência da evolução. Beleza, galera? É um assunto muito complexo, é um assunto mais de acreditar ou não, né? Temos as pessoas que acreditam no criacionismo, respeitamos isso de forma íntegra, né? De forma alguma questionamos essa crença, mas aqui nosso objetivo é passar como funcionou a evolução das espécies baseada em dois caras, Lamarck e Darwin. Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Valeu, pessoal. Obrigado e até a nossa próxima aula.